Fala pessoal, beleza? Sou Robson Lopes e você está no Mensagem em Foco. E hoje nós teremos uma incrível entrevista, um bate-papo, na verdade. Antes de mais nada, eu sou o Robson, sou fotógrafo há 15 anos e desde o início da fotografia em 2011 eu tive essa vontade de fazer entrevistas. Eu tive até um amigo que falava que eu fui o precursor no podcast, né? Antes de existir o podcast. Então, a ideia é sempre entrevistar pessoas com mensagem na fotografia, mas sempre falando do cotidiano. E hoje eu tenho o privilégio, o prazer de receber meu irmão, Maicon Dias, que também como eu, ele é fotógrafo. Então, Maiquinho, seja bem-vindo. Pô, vai ser um bate-papo fantástico, viu? Valeu, meu irmão. Prazer estar aqui com vocês. É algo novo para mim, querer participar de algo assim. Ainda fico meio preso, mas eu sei que vamos desenrolar uma conversa boa aí. Não, vai ser legal. A gente tá cercado também de pessoas, gente boa. Aqui tá o Thiago. Agradecer o Thiago aí pela oportunidade, a TM aí de estar abrindo as portas pra gente. Porque a fotografia ainda ela é muito mistificada, sabe? As pessoas olham a fotografia como algo de glamour, algo de glamour, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Mas antes de começar, eu quero que você diga quem é o Maicon. Quem é o Maicon atrás das câmeras? Fala pro pessoal aí. Então, meu nome é Maicon, tenho 36 anos, sou fotógrafo há 7 anos, trabalho no comércio local também. Paulista, que mora aqui em Filadélfia há 16 anos já. Rapaz, passou tempo já, né? Bastante, né? 16 anos. E hoje a fotografia para mim é algo que mexe completamente no meu coração, no meu cotidiano, na minha mente. É algo que me faz feliz, sabe? Então é um gratificante demais falar sobre fotografia, fazer a fotografia, viver a fotografia. Mas como é que surgiu isso aí? Como é que você começou a ser fotógrafo? Como é que surgiu o estalo aí? Pronto, no caso eu lembro que comecei com um celularzinho simples, fazendo aquelas fotos de flor, animal, objetos, até que um certo dia eu vi uma pessoa com uma câmera na mão, chamado Robson Lopes, né? Eu lembro na pescaria que a gente teve com o pai, aqui no açude do DI. Eu lembro que você levou a sua câmera. Eu já gostava da fotografia, eu fazia com celular, mas nunca pensei em um dia ter uma câmera ou algo desse tipo. E naquele dia que eu peguei aquela câmera sua, experimentei, eu lembro que eu fiz uma foto da pista, você tirou uma foto minha, eu tirando a foto. E aquilo mexeu comigo um pouco, sabe? Eu percebi que era aquilo que eu queria fazer também. Então, posso dizer hoje que a inspiração para eu começar a andar na fotografia foi você. Foi através de quando você começou a fazer, comecei a me interessar, comecei a olhar um pouco sobre isso, até que chegou o momento que eu conversei com a minha esposa e eu quero comprar minha câmera. Conversamos, ela apoiou do início a comprar essa câmera e estou até hoje, 7 anos na fotografia já profissionalmente. Legal. O interessante é que a fotografia parece que ela escolhe a gente. Não é a gente que escolhe ser fotógrafo, né? Eu, como eu disse, em 2011 eu sofri um acidente de trabalho onde perdi os movimentos do ombro e ocioso em casa, sem ter muito o que fazer. Eu lembro que a nossa irmã deu uma câmera HP com fantásticos 5 megapixels, né? E aí eu comecei a querer fazer alguns videozinhos e tal, até que eu ganhei de um irmão da igreja um celular Nokia N8. E aí foi um salto que deu, porque fazia vídeos em HD. E aí eu vi que eu comecei a postar, como você falou, fotos de flor, fotos de poste, do que dava para ser fotografado, estava fotografando. E aí eu comecei a perceber que as pessoas começaram a gostar, né? Que as pessoas começaram, poxa, legal, legal. Então, como você disse, aí foi que você teve o estalo de comprar uma câmera. Mas quando é que você percebeu que a fotografia seria a sua profissão? Uma pergunta complicada essa aí, porque assim, a fotografia ela veio na minha vida através de uma forma natural. Sabe, como eu falei para você aqui no início, eu sempre gostei da fotografia em si, sempre gostei de fazer essas fotos simples. Né? Por que eu falo que é simples? Pelo celular. Flor, animal, objeto, essas coisas. E aquilo começou, vou dizer de uma forma mais clara para entender, começou a aquecer o meu coração para essa área. Foi aí que eu comecei a ter esse desejo de ter uma câmera. Como você falou daquela primeira câmera que você teve do celular, pulou para outro celular, eu tive o desejo de tentar entrar nessa área e ver o que poderia ser. Se não fosse para ser algo profissional, onde eu poderia ganhar financeiramente com isso, era algo que seria para o meu prazer. E eu consegui
fazer hoje é juntar as duas coisas. Meu prazer pela fotografia, como também entrando na área financeira também. Uhum. Então, começou a aquecer meu coração, falei, é isso que eu quero. Quanto tempo você tem de fotografia já? Vai fazer 7 anos, 7 anos já. E como que você descreve a sua fotografia hoje? Assim, qual é o tipo de conceito que você acha que as pessoas enxergam na sua fotografia? Hoje o que mais tem falado comigo sobre minhas fotografias são as fotos de rua. Por que eu entrei nesse assunto da foto de rua? Porque ela demonstra muito mais do que um clique. Uhum. Nós temos o costume, as pessoas têm o costume de achar que a fotografia é só esse botãozinho aqui que a gente aperta e pronto, é uma foto. Só que a fotografia, a foto em si, ela vai muito mais além do que isso, né? Hoje eu vejo minha foto mostrando um pouco mais sobre sentimentos, emoções, coisas mais abstratas também. É uma coisa interessante, sabe? De poder ver muito mais além do que aquilo que a gente vê no dia a dia. Amém. É o seguinte, como a gente está falando nisso, sempre você disse que eu te inspirei na fotografia, Sim, sim. a gente acaba olhando outros fotógrafos e acaba se inspirando na fotografia. Eu comecei a fotografia através de um parceiro meu chamado Maicon Freitas, seu xará, e não posso deixar de dizer aqui o nosso mestre, que faleceu agora esse ano passado, Sebastião Salgado, né? Tem o Henri Cartier-Bresson, mas assim, o Maicon Freitas e o Sebastião Salgado, para mim, foi muito inspirador, porque a gente começa a enxergar não só aquela imagem pronta, a gente começa a enxergar, a gente começa a fazer uma fantasia daquilo que a gente está vendo, a gente começa a imaginar como que deve ser o fotógrafo, mas assim, quem é o fotógrafo que te inspira? Quem é o cara que você olha e fala, pô, esse aqui é meu álbum? Hoje, em estilo de fotografia, que eu gosto muito, tem um cara que você me apresentou, o Rafael Sartes. Uhum. O trabalho dele mudou muito minha visão sobre fotografia. Eu tinha colocado, como eu falei agora há pouco aqui, em relação que a foto é aquele clique apenas que você dá. E isso mudou para mim com o Rafael Sartes, que ele começou a falar nas lives que ele fazia, que a fotografia vai muito mais além do que isso. Quando você expande seu olhar na fotografia para poder mostrar momentos específicos com sentimento, é diferente de uma foto simples que você faz. Então, uma das pessoas que mais me inspirou, assim, que eu tento buscar, Rafael Sartes, como eu falei, Américo Spirandio. O mestre. Aquele cara é incrível pela humildade que ele teve de muitas vezes me responder, conversar, me dar dicas que ele deu. Então, tive o privilégio de fazer uma live com ele também. Foi, assisti, eu lembro. Então, para mim hoje, são esses dois que eu tenho. Tem outros gringos que eu gosto de ver, que acho legal, não vou lembrar o nome deles agora, por ser nomes um pouco mais complicados, mas eu gosto de ver também. Mas hoje eu tenho como Rafael Sartes e o Américo com dois fotógrafos que eu vejo num patamar incrível. Que mostra mais além, né? E assim, eles são muito ativos nas redes sociais, né? Sim, sim. E a gente começa a perceber que esse mundo da fotografia tá caro. Tá muito caro. A gente vai ver o preço das câmeras, é absurdo, é tudo muito caro, é estratosférico. E aí, daqui pra frente vai começar as perguntas polêmicas, viu? Vamos. Você acha que o equipamento faz o fotógrafo? Não. Por quê? Não. Eu não acho que é uma coisa que eu gosto de falar. Não adianta você dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. A pessoa vai chegar no primeiro poste e bater. Eu acho que a fotografia ela tem que começar primeiramente através do olhar. A fotografia você consegue enxergar a foto antes mesmo de fazer. Quando você vai fazer uma foto, vou te dar um exemplo esses dias na rua. A foto que eu fiz das antenas ali. Foi uma foto, quando eu vi a antena, eu já imaginei a foto como que ia ser feita. Antes de chegar próxima dela. Então assim, eu vejo hoje que equipamento é bom, é ótimo. Pô, se você tem uma câmera hoje que te entrega uma qualidade absurda, é muito bom. Só que não adianta você ter um equipamento muito bom se você não ter o conhecimento, a questão técnica também sim. Na fotografia. Então, ajuda, mas o primeiro equipamento que você tem que ter é o seu olhar. As pessoas elas acabam mistificando essa questão. Poxa, quem não quer, qual é o fotógrafo que não quer ter aí uma R6, uma R5, uma R1, que são umas câmeras agora mais modernas, chamadas de mirrorless, uma lente 70-200, 2.8, mas é isso que você falou, a gente precisa, antes de mais nada, testar o nosso olhar. Testar não, treinar o nosso olhar, porque o nosso olhar, ele é treinável.
né? Eu lembro na faculdade que o professor falava o seguinte, você quer ser fotógrafo? Comece a olhar as coisas de uma maneira diferente. O que a gente fez essa semana foi fantástico. Legal. Quem ainda não viu, entra nas redes... Antes de mais nada, qual que é a sua rede social? Maicon Dias Fotografias. O meu é rlopes_fotografias. Então, se você puder acessar, acesse o dele e acesse o meu. Começa a curtir a gente lá, a seguir. E assim, o interessante é que a gente resolveu fazer essa semana, porque a gente se preocupa muito com equipamento, ensaios, e montar um estúdio, e criar iluminação. Então, a gente esquece de voltar às nossas origens, de voltar a treinar o olhar, né? Foi algo que você falou, né? Queria fazer isso, voltar ao básico, né? A sua essência, né? Muito legal isso. Porque a ideia é assim, a gente precisa começar a treinar o olhar, mesmo que seja por um ensaio de estúdio, um ensaio de gestante ou um evento, a gente não pode olhar somente o básico, somente aquilo que a câmera começa a captar. A gente tem que começar a contar, eu uso uma hashtag, contando histórias. Porque eu acredito que a gente tem aqui 2 equipamentos muito bons que você trouxe, muito bom, lente top, câmera top, mas se você não souber contar a história, vai ser apenas mais uma imagem, né? Eu vou falar um pouquinho depois dessas câmeras aqui, mas agora eu vou inverter a pergunta para você. Você perguntou para mim se do equipamento ser importante, né? O que você acha sobre isso? Você, como um fotógrafo há mais tempo do que eu, mais experiente do que eu. Tomar um cafezinho, então. Me diga aí agora. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Olha, eu acho o seguinte, a câmera faz o fotógrafo também, mas não só o fotógrafo. O que você falou foi bem correto aí, porque é o seguinte, não adianta nada a gente ter uma Ferrari, como você disse, e andar em primeira. Então, ninguém faz fotos bonitas usando uma TechPix. Vamos ser também coerentes, a gente não vai usar... Pegou do fundo do baú essa TechPix. A gente não vai pegar a TechPix, que é 5 em 1, e fazer foto. Não adianta. Você pega uma câmera aí, uma mirrorless, hoje a gente consegue fazer fotografias com baixa luminosidade, sem precisar usar equipamentos caríssimos de iluminação, ou seja, a gente consegue compensar isso. Eu comecei com uma T4i, aí tenho agora a 5D. Então, assim, são câmeras muito boas, dentro daquilo que eu ainda posso oferecer. Mas você teve outras câmeras, não teve? Não. Foi só essas duas mesmo? Foi só as duas. E a questão é o seguinte, eu aprendi uma coisa, que a gente tem que tirar o máximo do mínimo que a gente tem. Então não adianta nada, tem um jovem que eu acho que deve estar assistindo a gente, ele é lá, se não me engano, dos Estados Unidos ou do Canadá, e aí foi numa live do site, que eu fiz uma live também com o Rafael, né, com o Rafa, e ele começou a me seguir, e ele ficou muito empolgado na fotografia, ele comprou uma câmera top, esqueci agora qual que era, Sony AZ7, uma das melhores que tem da Sony. Aí eu falei, é fantástico que você tenha comprado essa câmera, show de bola, só que é o seguinte, tire o máximo que você puder do seu equipamento até você migrar para uma câmera melhor, até para você aprender, porque não adianta nada, você acabou de comprar uma câmera, uma T4i, ou uma T3i na época, que era mais antiga, e daqui a pouco você migra para uma R6. O princípio é totalmente diferente. Você adquiriu uma agora recentemente e você percebe que, apesar dela fazer o mesmo trabalho, ela já tem uma forma diferente de se comportar. Totalmente. Então, sendo bem direto na sua pergunta, o equipamento não faz o fotógrafo, mas ajuda sim. Ajuda a fazer, sim. Eu comecei com a T6, que é essa aqui. Deixa eu mostrar pra galera. Essa câmera aqui foi a câmera que eu iniciei, a T6. Comecei com a T6, com aquela famosa lente do kit 1855. Comecei a querer investir um pouco mais. Às vezes até acho que minha esposa ficava um pouco com raiva disso, né? Que, como você falou do início, tudo que é referente à fotografia, equipamento, é caro. Porque, querendo ou não, ele tem a ver com o dólar. Nós vemos como tudo está a questão do dólar, né? Comecei, então, com a T6, com a 1855. Aí eu consegui melhorar um pouco minhas fotos comprando a 50mm. Pô, já dá uma mudança, né? Mudou muito. Sendo que, lembrando, quando eu comprei essa câmera, ela veio a 55-200 e a 1855. Então, a 55-200 foi uma câmera para mim que hoje, para mim, é muito top. Não é das melhores, mas para o que eu gosto de fazer hoje, pelas fotos de rua que eu gosto de fazer, foto de natureza, me ajuda muito. Não é as melhores, como eu falei, mas me ajuda muito. Então, acabei comprando a 50mm. Depois eu expandi meu equipamento, expandindo em questão de quantidade, peguei uma 24mm. Certo.
Aí nós temos outros equipamentos, não é só isso, né? Não é só a câmera, a lente, tem questão de flash. Para quem mexe com estúdio, você vai ter a questão do tripé, fundo fotográfico, rebatedores, softbox e por aí vai. Nada muita barato. coisa, hein? É sempre uma facada. Cada vez que eu compro algo, eu deixo alguma coisa, um rim. Mas assim, a ideia desse bate-papo não é nem falar coisas técnicas. Sim. Porque se a gente começar a entrar em falar em diafragma, obturador, as pessoas vão acabar saindo da live. E a ideia é mostrar além da câmera. Né? E a gente, por exemplo, eu e você, nós estamos numa época em que a gente ainda tinha a foto na mão. A gente conseguia pegar a foto, o cheiro dos álbuns que tinha de antigamente, as Polaroids. E aí, por exemplo, eu acredito que todo mundo que tenha de 30 e poucos anos para cima, em casa ou na casa da mãe, vai ter uma caixa com um álbum de fotos, com várias fotos de quando a gente era pequeno, aqueles binóculos que a gente olhava, sabe? Eu vi algo interessante, cara, desculpa cortar, eu vi algo interessante que foi falando assim, que hoje em dia você tem a oportunidade de pegar uma câmera, a nossa câmera aqui mesmo, que tá aqui, ela por ser digital, você tirou uma foto, não gostei não, apaga aí pra mim. Você apaga. Antigamente não era isso não. Era aquele 7 dias para poder revelar. Era com 32 poses. Tinha 12, 24 e 36. 36 poses, pronto. 36 daqui tinha dinheiro ainda para poder comprar daquele ali, né? E não tinha essa. Você fez, meu amigo, não dá para saber como que era. Só se você pegasse depois o negativo e olhasse contra a luz para poder olhar. E se ficou bom ou não, é aquela ali. Não tinha essa. Senão você perdia uma pose, né? Então, hoje em dia tem essa facilidade também. E a gente tá percebendo que a gente tá entrando agora numa era... É tudo muito rápido, é tudo para ontem. A gente vê que as pessoas, a gente faz as fotos, as pessoas já começam a pedir. A gente acabou de tirar as fotos, manda um link, manda as fotos, né? E o interessante é o seguinte, a modernidade ela vem para facilitar algumas coisas. Só que a gente está correndo um sério risco, como eu falei na época da faculdade, a gente está correndo um sério risco de perder parte da nossa história, porque hoje em dia a gente não revela mais fotos. É muito difícil você ver alguém que vá num laboratório. Hoje a gente manda imprimir na hora, mas a gente ia para um laboratório, como você disse, revelava as fotos. Hoje os textos, a gente já não escreve mais. Eu lembro que pai ele tinha um caderno que ele escrevia de prosa e verso. O nosso pai gostava de escrever muito. Hoje a gente escreve, tudo está nas redes sociais, as nossas fotos. Se a gente perder isso aqui, ó, a gente perde metade da nossa história. A gente fica num vazio, num buraco, né, profundo. E aí agora, por que eu entrei nesse assunto? Que nós estamos na era das IAs. Né? A IA tá vindo aí para trazer uma mudança. Eu acredito que é uma mudança. Aí eu tenho uma pergunta. Você acha que essas IAs aí atrapalham ou fortalecem o fotógrafo? Cara, a questão da IA hoje, eu acho que ela não pode nem atrapalhar e nem ajudar. Vou dizer uma coisa para você bem clara. Na minha opinião, a IA é legal você usar. Eu gosto de usar ela. Nós temos o grupo da igreja lá que eu fico brincando com algumas pessoas, né? Pego uma foto e brinco com a foto e tal. Sempre com o maior respeito. Mas eu acho que não venha a atrapalhar. Vou dizer uma coisa, por que eu falo isso? A IA, você vai pegar uma foto sua, bota lá, chat, faça isso, me coloque em tal lugar, me deixa com tal roupa, faça isso e aquilo. Pô, legal, vai fazer. Mas que nem a gente conversou ali fora agora há pouco, nunca vai ser a sua imagem certa. Sempre vai ser uma distorção, e se ficar igual, eu vou dizer bem claro, a IA nunca vai passar o sentimento daquilo que a fotografia faz. Desculpem quem gosta da IA. Não gera conexão. Não vai gerar conexão. Porque assim, você faz uma foto, um ensaio, não vou falar nem questão de eventos, casamento, aniversário, não, porque eu sei que já tem um sentimento naquilo ali. Vamos falar que eu vou fazer um ensaio normal. Você vai fazer um ensaio normal, tem toda uma conexão com a cliente, com o seu cliente que você vai ter. Aquele ensaio tem um propósito. A pessoa está ansiando, desejando aquelas fotos por algum motivo, seja para trabalho ou algo pessoal. E quando a pessoa vê aquela foto na hora, você sabe a sensação que eu estou falando. Meu, que foto linda. A reação das pessoas na hora que vê, uau, que foto top. Você vai fazer caiar? Vai. Chat, faça isso. O chat vai lá e faz. Puxa, eu não gostei. Faça de novo. Não fica legal. Quantas vezes eu quis fazer minha? Porque não tem como tirar com uma câmera foto minha. É um pouco difícil, você sabe como que é. Eu peço para ir fazer alguma coisa. Não vai trazer aquela questão do sentimento que é capaz de uma fotografia fazer. Não tem essa capacidade. É legal, ajuda, bacana, você vai se divertir, vai fazer muita coisa. A IA hoje está dominando, mas eu tenho para mim isso, é minha visão.
A IA ela pode ajudar em outros aspectos, mas eu acho que nunca substitui a fotografia. A gente começa a perceber aí, por exemplo, a gente que trabalha com fotografia, saiu agora uma nova versão, tanto do Photoshop como do Lightroom, já com a IA integrada. Então você começa, por exemplo, a gente, como você falou, a gente já imagina a foto antes de fazer. Só que na hora que a gente vai fotografar, principalmente em área externa, aparece uma pessoa passando no fundo. Talvez por conta da iluminação você não consegue deixar aquele fundo desfocado, aparece uma pessoa, aí você coloca lá, você dá o comando ou um prompt, como costuma falar, tira essa pessoa que está ali no canto. Então a IA tira. Agora trazendo não só para os editores, mas, por exemplo, você pega o Gemini, o Chat GPT, você começa por exemplo, você descreve exatamente o que você quer. Eu quero, como você falou, eu quero estar em Paris, como eu fiz uma montagem uma vez para nossa mãe, eu quero estar em Paris, sentada numa cadeira, tomando um cafezinho de frente com a Torre Eiffel. Você tem que passar todo um comando, pô, a foto sai linda. E o sentimento de estar lá? Pronto, é isso. Você matou que ia falar isso, porque é o seguinte, a imagem perfeita, ela vai ser a iluminação correta, você descreve tudo que você quer, que câmera que você quer que seja simulado ali, só que ela não traz aquela conexão, né? Como você falou, por exemplo, poxa, eu tive em Paris. Não precisa ser, a gente não precisa ir para longe, não. A gente fez aquela caminhada aqui na Lagoa das Garças. Poxa, que ambiente gostoso, aquilo, né? Que ambiente gostoso. Mas assim, aí eu queria perguntar para você, que tipo de diferencial que a gente deve ter? Porque tem gente que ainda tem receio de fazer um ensaio fotográfico achando que vai ser caro, que pode ser caro, enfim. Qual é o diferencial que a gente deve ter para que essas pessoas comecem a aprender que a imagem perfeita a IA entrega, mas a conexão é a câmera que entrega, o fotógrafo, na verdade, que entrega. Sim, sim. Cara, é que nem eu falei, a fotografia, ela vai gerar uma conexão, um sentimento que não vai gerar com a IA. Você tem um evento, você tem um aniversário, você vai ter sua questão da gravidez, você tem um casamento, um noivado, o que seja uma cerimônia gigantesca ou aquela apenas questão de cartório. Momento único. Pô, eu vou lá com meu celularzinho e tal, não sei o quê. Eu vi um vídeo muito interessante essa semana que um casal para a cerimônia do casamento, nome da festa, no caso, né? A cerimônia ocorreu, depois o pessoal está lá no Comes e Bebes e tal, e eles param e eles chamam todos que estão contribuindo com a festa. Quem são esses? As pessoas que eles contrataram. Os garçons, a cerimonialista, a fotógrafo, videomaker, tudo foi para lá. E ele parou e falou assim, ó, para vocês aproveitarem esse momento, eu tenho aqui esses profissionais para vocês aproveitarem, para vocês não se preocuparem. Eu e minha esposa não vamos se preocupar com isso. Então, nós temos aqui esses profissionais para poder ajudar. Então, a questão do profissional hoje, o fotógrafo, o cliente tem que pensar um pouco sobre isso. Eu vou conseguir entregar para você, muitas vezes, um momento que vai ser esquecido com o tempo. A sua mente vai esquecer. Mas o meu trabalho vai ser eternizar aquele momento seu. Então, pô, no momento de gravidez sua, você com o celular, você perdeu. Muitas vezes você não vai nem lembrar como que é. Você vai querer mostrar pro seu filho, depois de velho, mãe, tudo tem uma foto, você lembra como que é? Você não vai nem lembrar. Mas a fotografia vai relembrar. Poxa, nós tivemos uma conversa essa semana, antes de ontem, se não me engano, lá em casa da mãe. Nós estávamos conversando com o tio sobre as lembranças do passado. A gente lembrava pouquinhas coisas. O que a gente lembrou? Das fotos que mãe tinha. E, pô, são o quê? Eu acho que de 30 anos atrás, as fotos. O poder da fotografia é eternizar e fazer você relembrar momentos que a sua mente esquece. É por isso que eu falo que eu acho que a gente está correndo um sério risco mesmo. Porque, por exemplo, o seu celular começa a ficar cheio, a gente vai ter que apagar algumas coisas. Aplicativo de banco eu não vou apagar, porque senão vai dar uma dor de cabeça de novo. O que a gente vai fazer? Vai eliminando fotos. Então a gente não tem esse costume ainda de ter um HD externo. Eu passei por um perrengue tão grande. Logo no início, eu fiz a foto de uma grávida, de um casal, né? Lá da nossa igreja, lá em São Paulo. E aí fiz essas fotos. Só que aí passei para o meu HD, para o meu computador, na verdade. Passei para o meu computador, da câmera para o computador. E aí levei para a faculdade, que eu também usava o mesmo computador para fazer os trabalhos de faculdade.
Aí chegando lá, eu fui mostrar para um amigo meu que ele é designer, e aí ele pegou, aí ele falou, o seu computador tá um pouco lento e tal, posso fazer uma limpeza? Pode. Aí tá bom, quando eu cheguei, peguei o computador apagou, eu perdi tudo que eu tinha, inclusive o ensaio da gestante. E aí logo semanas depois a pessoa teve o neném, como é que a gente fala pra pessoa, engravida de novo aí para fazer uma foto, eu faço 2 por 1, né? Mas assim, por uma infelicidade e felicidade ao mesmo tempo, esse rapaz gostou tanto das fotos que ele tinha visto lá, que ele salvou no computador dele. Acontece muito, Robson, o pessoal te pedir de volta essas fotos? Acontece. Eu fiz um 15 anos agora de uma amiga lá da igreja, e aí eu tinha feito a foto de um casal que a filhinha dele estava fazendo 1 ano. E hoje acho que ela já tem 4 anos, 5 anos. Ela falou, eu perdi essas fotos. É isso que eu falo, o perigo da gente acumular, por exemplo, hoje em dia a gente coloca no link e envia para a pessoa. Daqui a pouco a pessoa perde, não baixa essas fotos, eu também vou ter que excluir para poder não pesar no celular. Aí, como é que faz? E foi o que aconteceu com ela. Ela perdeu as fotos. Eu perdi as fotos do aniversário da minha filha. Você tem? Por sorte, eu tinha no HD e mandei o link. É uma coisa que eu pensei muito e tenho feito hoje em dia. Eu trabalho com link, é o mais fácil para o cliente, você passar as fotos para o cliente. Então, eu tenho no celular algumas. Como eu falo uma questão de espaço, eu vou excluindo e só deixo aquelas fotos que eu postei no Instagram. Uhum. Aí essas fotos eu deixo. Agora, Mike, eu perdi aquele ensaio meu que você fez. As fotos do meu casamento eu perdi, cara. Você tem? Eu tenho. Eu tenho um HD lá que eu passo as fotos pro HD e o link ele continua. Tudo hoje é pago. Se você quer uma nuvem hoje para poder ter, não sei, tantos tera, você vai pagar. Eu tento manter esses links. Pelo menos que seja por 5, 6 anos, eu tento manter e eu prefiro não apagar. Uhum. Pelo menos no link eu prefiro não apagar. E se for preciso ter 3, 4 HD externos, eu vou ter. Porque assim, como eu falei, eu quero eternizar. E pode acontecer problemas. Vamos dar exemplo que uma cliente perdeu o celular, molhou, foi roubado, alguma coisa. E aí? Então eu tento fazer isso. Eu trabalho dessa forma, pensando já nessa questão de problemas que o cliente ou a cliente pode ter. Na verdade, a gente, como você falou, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com desejo. Poxa, quem não sonha em casar e ter as fotos eternizadas e tal? E aí é exatamente onde eu queria chegar nesse ponto com você. Como eu disse, a gente tem aí a tecnologia ao nosso favor. A gente estava falando lá fora que antigamente existia a rádio, ainda existe a rádio, né? Estamos aqui na Rádio Vaza do Curral também. Mas hoje em dia tudo é pela internet, tudo está sendo muito tecnológico. Como é que a gente, como fotógrafo, na sua opinião, como é que a gente deve fazer para que a gente não fique perdido? Ou seja, como é que a gente deve evoluir para esse futuro que já está batendo a porta aí? Cara, acho que uma resposta simples para isso é se atualizar. Não se prender com as coisas que você tem. A sabedoria que você tem. O pai uma vez ensinou para mim, falando assim, meu filho, a única coisa que não vão tirar de você é o seu conhecimento. E muitas vezes a gente tem medo de conseguir coisas novas, aprender coisas novas. E se você não se atualizar, você fica para trás. Uhum. Vai chegar um momento que você vai parar de trabalhar com aquilo, porque vai ter outras pessoas que se atualizaram e vai mexer com aquilo ali que eles estão procurando. Se eu não me atualizar, os clientes vão procurar aqueles que estão se atualizando. Uhum. Então é isso que eu procuro hoje. Eu tento me atualizar, tanto na questão de equipamento como de conhecimento. Eu tinha uma dificuldade muito grande com luz. Estudar sobre luz, entender como que funciona a luz. Ainda tem. Mas eu tento ir atrás, eu tento ver algumas atualizações de equipamentos. Nem que eu não compre, mas eu quero entender um pouco mais sobre aquilo. Porque eu tenho que expandir o meu conhecimento para vários nichos da fotografia, vários tipos de luz. Mesmo que você não faça, pelo menos você está sabendo. Eu tenho aquele conhecimento, porque às vezes vem algum cliente que quer procurar fazer alguma coisa diferente. Esses dias atrás aí, veio um rapaz, ele me viu na rua tirando essas fotos de rua e falou, cara, eu trabalho com os produtos, eu vendo nos mercados, só que assim, as fotos dos meus produtos é feito por celular. Tem como você faz isso também? Eu me prendi na hora, foi algo que eu nunca fiz. Eu falei, eu faço. Posso fazer para você. Eu percebi a necessidade dele. Aí eu peguei, fui lá, dei uma lida rapidamente, como que eu posso fazer. Adaptei com a forma do meu trabalho, mas me atualizando para esse tipo de trabalho. E fiz, ele gostou pra caramba.
Então, assim, se eu me prender aquilo que eu faço só, tem a ver com atualização isso. Se eu me prender assim, não, vou fazer só foto de estúdio. Sim, pô, e quando não tiver estúdio? Uma pessoa não quiser fazer algo de estúdio, eu vou ficar parado? Eu tenho que me atualizar na questão de alguns nichos e principalmente conhecimento da fotografia. E isso é uma coisa que eu procuro fazer sempre nos dois lados, tanto equipamento como conhecimento. Nós temos que se atualizar, Robson, não tem como a gente correr para outro lado. Nós temos, já vi questão de fotógrafos que ficou estacionado. Estacionou, já foi, filho. Não, é tudo muito rápido. E, por exemplo, a gente hoje está com, como eu falei do início, nós temos esse equipamento aqui. Se você comprou o iPhone 17 Pro Max Hyper Blaster esse ano, ou ano passado, esse ano ele já vai ficar obsoleto e ele vai ficar antigo. E aí, é um ponto que eu acho legal também da gente abordar, porque eu vi um vídeo que foi aquele ator Murilo Benício, que ele postou esses dias, ele estava no programa Altas Horas, e ele falou que ele se permitiu se dar uma câmera de presente, porque, por exemplo, esses iPhones, esses Xiaomi, Redmi, Samsung, eles fazem imagens muito boas. A gente não pode negar isso. Só que isso não substitui nem o trabalho de um fotógrafo e nem uma câmera fotográfica. Por exemplo, se é para uma rede social, uma foto ainda, se você consegue fazer uma imagem, porque imagem todo mundo consegue fazer. Sim. Mas uma fotografia, poucos sabem fazer. E aí você pega uma foto dessa, por exemplo, se você vai revelar uma foto, seja de iPhone mesmo, pode fazer esse teste. Se você tem um iPhone aí de última geração, 17 Pro Max que saiu, tente revelar essa foto um pouquinho maior do que 15x21. Pega essa... Porque a gente começa lá, o celular tem 108 megapixels. Uma câmera moderna tem 24 ou 32. Aí você fala, pô, então é maior? Meu celular é melhor, então. Né? Meu celular é melhor. Então, tente fazer isso para você ver. Então, assim, o arquivo que a gente manda, tanto que a gente não consegue mandar as fotos todas para um cliente. A gente tem que mandar um link porque é muito pesada, né? Então, assim, qual é o conselho que você dá para essas pessoas que ainda acham que um celular pode substituir tanto a câmera como o seu olhar? Então, vai mexer naquela questão do aspecto que eu falei sobre a emoção. Cara, quando você está com o seu celular, nós temos sempre aquela... Todo evento tem aquela tia, né? Aquela sim, prima que entra no meio lá e tá lá no meio com o celularzinho, atrapalhando quem está filmando, está fotografando. O celular vai te fazer foto, vai fazer fotos. Vai ajudar? Vai ajudar. Só que entenda que o fotógrafo, ele vai fazer o serviço, a fotografia, a câmera, ela faz um serviço para poder eternizar aquilo que não venha comprometer outras pessoas. Como assim que eu estou falando isso? Quando você faz um evento e você deixa outras pessoas fazer aquilo, te ajudar, vamos dizer que a servir essas outras coisas, você não aproveita. Contratou, como eu falei naquela hora ali, contratou profissionais para isso. Isso não significa que a pessoa não deve tirar foto na hora do... Né? Não, sim, é só saber o momento. Por que eu entrei nessa questão que eu falei isso aí? Um celular, como eu falei, vai tirar foto, vai te ajudar. Vai ser bacana. Vai ter momentos que você vai ter uma câmera. Só que nunca um celular vai substituir uma câmera. Pela questão da qualidade. Sim. Você acabou de falar aí, eu acho que você acabou até respondendo já por mim. A questão do arquivo da fotografia é muito grande para você pegar, você vai editar, vai corrigir algumas coisas, que é onde quem tem um celular não vai conseguir fazer. Ah, mas eu consigo lá, eu posso botar o aplicativo também, eu faço. Tudo bem, faça, mas não vai manter a qualidade. Se você quer algo simples, não quer gastar, você vê preço, pode ir para o celular. Agora eu vou te ensinar sobre valor. Rapaz, tu já matou, já entrou na próxima pergunta. Caramba, isso é conexão, viu? Não, porque assim, cara, eu tenho aprendido muito a questão de como conversar com o cliente. E eu aprendi sobre a questão do valor. Eu não tenho que passar preço, eu tenho que passar valor. Um celular vai passar valor? Não o celular em si, a foto do celular vai passar o valor? A pessoa que não tem o conhecimento sobre fotografia, literalmente sobre fotografia, sobre tudo, será que com o celular vai passar isso, o valor? Será que ele vai conseguir entregar aquilo que realmente é? Eu aprendi com o Rafael Sartes que você não pode se prender aos conceitos básicos da fotografia, sobre enquadramento e essas coisas, né? Tem cliente que não está vendo isso.
Mas o celular vai entregar esse diferencial? Como você falou, não se iluda com 200 megapixels. Eu vi um celular que eu estava querendo comprar 200 megapixels. Caraca, mano, vou botar aqui na frente da minha câmera, pô. Troca, né? Não adianta. O que eu, como eu te falei, que eu ia entrar nesse assunto, o que eu ia te perguntar é qual é o maior erro que você já cometeu nesse tempo de fotografia que você tem? Eu, como eu te disse, eu tenho 15 anos. E aí, por que eu fiz essa pergunta? Eu não estava nem aqui, exatamente o que eu ia falar. A pergunta era sobre o seu maior erro. Só que eu, como você falando, comecei a pensar que o meu maior erro foi precificar o meu trabalho. Porque assim, existe um valor. Eu não estou dizendo que agora eu sou fotógrafo, eu tenho que cobrar um valor exorbitante. Só que assim, a gente eterniza momento e as pessoas olham muito. A gente tem uma parente, uma pessoa próxima, que ela não quis fazer as fotos do casamento dela. E aí ela perdeu as fotos porque as fotos não ficaram boas. Né? Aí, poxa, eu vou deixar de... Eu vou gastar, vou chutar um valor, R$500 por um ensaio. Sendo que eu tenho um primo que tem um celular bom que faz, né? Então, o meu maior erro foi deixar com que as pessoas precificarem. Ah, não vou, eu tenho uma pessoa ali que cobra mais barato. Eu tenho uma pessoa que faz mais barato. E não só olhar. Mas para você, no seu caso, qual foi o maior erro que você cometeu nesse tempo que você tem de fotografia aí? A mesma coisa. Eu aprendi hoje as pessoas não mais querer dominar meu trabalho. Querendo colocar o preço. Pô, eu sou do grupo. Pô, mas a gente tá aí, sou amigo e tal. E eu aprendi que muitas vezes você não é valorizado por isso. Uhum. Porque se você chega lá, você faz... Pô, tô cobrando tantos reais o ensaio. Pô, faz por tanto? Não tem como. Ah, tá bom. Mas daqui a pouco vai pra outra pessoa que cobrou até mais caro e fez. Uhum. Então, assim, eu aprendi que eu tenho que valorizar o meu tempo. Sim, o seu investimento. Meu investimento físico, meu investimento intelectual, de conhecimento que eu tive, o tempo que eu pego ali. E o próprio equipamento em si, né? A minha esposa é prova, ela tá assistindo. Quantas vezes eu paro para assistir vídeos para poder entender sobre aquilo. Eu comprei essa câmera agora esses dias, eu fiquei assistindo vários vídeos para poder entender como que ela funciona, entender cada detalhe dela, cada configuração dela. Não é só chegar a colocar no automático e tirar foto, né? Pô, vai lá, me ajeita aí, vai daquele valorzinho pra nós aqui. Então, uma coisa que eu não deixo mais fazer é colocar preço no meu trabalho. Meu valor é esse. Eu posso ajeitar até por tanto, dependendo como é a situação. Mas meu valor é esse. Perfeito. E outra coisa que eu não faço mais, eu aprendi, pra mim foi o limite pra mim até esses dias atrás. Eu não entrego mais foto antes de pagamento também. Poxa, essa é um pouco chato isso de falar, pode até ser, mas tem pessoas que eu tô até hoje lutando para receber. E receber as fotos, né? E receber as fotos. A minha esposa até brinca, moço, você foi besta. E realmente eu fui. Pô, não me ajeita, não sei o quê. Então, assim, é chato pra mim. Pô, não é legal ficar mandando mensagem cobrando. Então, hoje eu não deixo colocar mais preço no meu trabalho e nem faço mais isso. Os erros que eu cometi que eu não faço mais. Eu não deixo mais ninguém botar meu trabalho também no chão. Perfeito. É assim, tem algo que, inclusive é o que eu queria te perguntar, o que foi que a fotografia te entregou que o dinheiro não comprou? Ou que o dinheiro não compra, né? O que a fotografia te entregou que o dinheiro não compra? Eu acho que, como eu falei no início, aquele aquecimento no meu coração, aquela alegria em fazer algo que você gosta. Eu acho que é uma coisa que dinheiro nenhum paga. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas assim, falo que muitas vezes eu estou bem, me ataca uma crise de ansiedade, eu estou triste, estou chateado com alguma coisa, mas a fotografia ela me alegra. Ela vai muito mais além, Ross, do que para mim questão financeira. Me aquece tanto, me alegra tanto. Eu vou citar novamente. O que mais deu... Algumas pessoas conheceram mais sobre o meu trabalho esses tempos foi as fotos de rua. Muita gente começou a conhecer o Maicon fotógrafo. O pessoal conhecia como o Maicon da loja Dark. Né? O Maicon da Assembleia, alguma coisa desse tipo. E essas fotos de rua fez as pessoas conhecerem. Pô, você é fotógrafo, eu não sabia. Inclusive, essa foto bonita quem fez aqui, viu? Foi o Maicon que fez. E essas fotos de rua fez o pessoal ter um conhecimento um pouco mais sobre mim, né? E fazer essas fotos de rua alegrou muito meu coração, cara.
Eu não falo sobre tantos seguidores que eu ganhei, comentários, curtidas. Não, isso nesse momento é irrelevante para mim. Mas, pô, às vezes chegava na loja, tinha um cliente que me estressava. Eu ficava chateado com alguma coisa. Mas eu com a câmera lá, ia pô, lá fora, pô, tirava uma foto. Eu via a foto aqui no celular, depois na câmera, eu falava, mano, que foto foi essa? Sabe, para muitos não vão entender não o que é isso aí. Tudo bem, eu entendo, não entender. Mas, para mim, hoje, a melhor recompensa que a fotografia faz é me fazer sentir bem. Uhum. Eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, me fazem muito bem, me fazem muito feliz. Uhum. E outra coisa que me ajuda é a fotografia. Uhum. Não tem algo, pô, não tem nada que pague. Às vezes eu tá ruim eu pegar a câmera para estudar e ir com a câmera lá para fora, tinha foto da minha filha. Pô, fiz esses dias da tartaruga. Ficou bonito, hein? Outra tartaruga que saiu até de batom vermelho. Tartaruga. Então, eu acho que o que a fotografia me entregou de melhor foi encontrar algo que eu realmente gostasse de fazer, que me aquece o coração. A fotografia, isso é interessante, principalmente para quem é fotógrafo. A fotografia, ela eterniza momentos. A fotografia, ela tem esse poder de congelar algo que ia passar desapercebido. Você me mandou uma mensagem há um tempo atrás, minha esposa é testemunha, que eu comecei a chorar. Ela viu, eu me emocionei, porque eu não sabia, assim como você faz, eu também faço, eu sempre fiz essa questão de fotografia. Eu ia lá para o centro de São Paulo, nós tínhamos um projeto lá na nossa igreja, que era o Dia da Beleza com os moradores em situação de rua. Então a gente fazia as fotos para poder divulgar essa questão de você ajudar o próximo, e as fotos eram para a igreja. E a gente começa a perceber que a fotografia ela vai além de um clique, ela eterniza momentos. Tem uma das fotos que, pra mim, acho que foi uma das mais lindas que eu pude fazer. Do rapaz com a criança? Isso, com o pai, com a criança. A criança também era uma pessoa em situação de rua com o pai, eles não tinham condições de cortar o cabelo, e quando essa criança cortou o cabelo, o pai estava de joelhos agradecendo a Deus. Isso é lindo. E aí você me mandou uma mensagem também aqui, falando de um rapaz que eu fiz umas fotos, eu nem sabia. E aí esse rapaz acho que entrou em contato com você, falou que era o pai dele que tinha falecido, e ele pediu para que eu enviasse. Rapaz, isso não tem preço que pague. Quanto é que custa uma foto desse? Teve outra pessoa também. Eu já uma não foto sei. Que você postou também, que o pai tinha falecido. Então, assim, me pediu aquela foto. Como é que eu vou precificar algo desse jeito? Como é que eu vou lá? Uma foto custa 10, 20, 30 reais. Para uma pessoa que perdeu o pai, não tinha aquela foto, e hoje ela pode ter, porque um fotógrafo teve a sensibilidade de chegar e registrar aquele momento. Então, assim como você falou, tem coisas que realmente o dinheiro pode comprar. Uma câmera boa, uma lente boa, mas memória, gente. Memória não tem nada que pague isso. Não tem nada que pague. Hoje a Ayla, minha filha, para quem não conhece, ela conhece nosso pai através da foto. Uhum. E ela me pergunta muito sobre isso, né? Uhum. Eu tenho uma foto, e quero fazer uma pergunta para você, mas eu vou falar sobre uma foto minha que eu tenho. Cara, é uma foto simples que para muitos não representam nada, mas para mim representa muito, 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 muito. Foi uma foto que eu fiz na roça do meu sogro. Meu cunhado estava aqui. E é uma foto que ele está agachado na cerca, apontando um lugar específico, e está a minha filha e a filha dele do lado. Uhum. E ele mostrando a história dele que naquele momento. Para muitos não parece nada. Só que assim, como eu falei para vocês no início, a foto ela vai muito mais além do que o registro. Uhum. Ela está contando uma história. Sim. Então aquela foto estava contando uma história de um pai mostrando para sua filha o que foi a vida dele. Uhum. Aonde ele viveu, o que ele fez, o que ele fazia, como que fazia. Então isso é bem interessante. Coisa como eu falei, não tem como se trocar foto por algo assim. Não tem. Não tem. Não acredite na sua mente. Vou dizer assim, na sua memória. Mente não, desculpa, na memória. Não confie, porque você vai esquecer. Você olha a foto, caramba, eu não lembrava desse tempo. Não lembrava disso. Você não vai lembrar, não tem como. Agora vamos ver se você tem a memória boa. Eu tenho uma pergunta para você aqui que é bem interessante. Você lembra da sua primeira foto? Primeira foto que eu fiz? Isso. Lembro. Qual que foi? Lembro. Assim que a gente resolveu comprar a gente, porque eu falo que a minha esposa, ela é minha sócia e não, né? Uhum. A gente teve a ideia, conversei muito com ela e ela comprou. Eu vou falar foto com a câmera, tá? Com a Foto câmera, com a câmera. Eu na empolgação de ter a câmera, né? Antes de sair fotografando, eu estudei como é que funcionava a ISO, essas coisas, já sabia um pouco. Aí saí
lá no bairro. Eu morava num bairro lá em São Paulo chamado Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. E aí eu saí pelo bairro, né, fotografando. Então, assim, é Campo Limpo ainda. E aí é o seguinte, tinha um condomínio de prédio que eles tinham umas paredes toda grafitada. Toda grafitada. E aí eles fizeram que é bem. Eles replicaram uma imagem bem famosa. Eles construíram uma pessoa negra, e aí tem aquelas árvores que tem uma copa muito grande. E aí a copa da árvore era o cabelo black da pessoa. Então a primeira foto que eu fiz foi exatamente essa. Foi desse muro com essa imagem, com essa pessoa negra. Sim. Aí, assim, da primeira pessoa, eu tava andando, tinha umas crianças jogando bola. Aí eu chamei, ei, posso fazer umas fotos suas e tal? Aí ele, pode, então foi isso. Mas a primeira foto que eu fiz com a câmera foi exatamente essa. Foi de um muro grafitado. Vou dizer, eu lembro da primeira e da segunda. A primeira foto foi do meu pé. Oxi. É porque eu tava vendo a câmera e testando. Mas a foto realmente, assim, que eu tirei, que eu não esqueço, eu tenho até hoje, foi da Ayla. A Ayla deitada na cama. Uhum. Primeira foto que eu fiz foi da Ayla. Pô, que legal. Ela tava na cama, acho que, se eu não me engano, tava até tomando o gagal dela. Uhum. E eu tirei essa foto. Eu tenho até hoje, tava mostrando esses dias pra ela e pra minha esposa. Então, cara, que preço que tem isso? Não paga. Eu não quero falar sobre a primeira foto, eu quero falar sobre o momento. Uhum. Eu tenho uma foto dela, eu falo que parecendo aquele meme do japonesinho dando risada, ela tomando banho. Uhum. Eu não vou lembrar daquele dia, mas vou lembrar daquela foto. Esse é um grande diferencial, Robson, acho que do nosso trabalho hoje. Que acho que muitas pessoas não dão valor. E a gente está finalizando aqui, acho que tem mais alguns minutinhos ainda, mas o que é que não pode faltar na sua foto hoje? Seja tecnicamente ou, sei lá, o que não pode faltar para você na tua foto hoje? Eu vou falar sobre duas coisas bem rápidas. Sobre técnica, luz. Uhum. Eu sempre gosto de falar que fotografia é luz. Se não tiver luz, dificilmente vai ter uma foto com qualidade. Então, o principal para mim hoje, você vai mexer com duas coisas: luz e nitidez. Uhum. Eu só consigo a nitidez com a luz. Uhum. Sobre aspecto emocional. É isso que eu estava falando para você desde o início. A emoção que a foto traz. Então, eu tento juntar os dois. A emoção com a técnica. Eu acho que minha foto hoje, que eu tento transparecer, desculpa a palavra correta, transparecer é isso, a emoção com a técnica. Eu sou muito apegado à técnica, mas que venha envolver a emoção. Nós temos que, eu acho que a fotografia hoje ela tem que andar esses dois aspectos juntos. Se você fazer uma foto sem emoção, é apenas uma foto. Foto simples. Mais uma, né? É mais uma. Agora, quando você coloca a emoção junto, aí... Meu amigo, aí vem outro sentido de quando você pega a foto pro cliente aqui, olha aqui, ó. Tem cliente que já até chorou na foto. Então, isso para mim é o que hoje eu procuro. Quando o cliente vê aquela foto, ela se emocione, não esqueça do momento do ensaio também. Isso é primordial. Então, a técnica e a emoção. A palavra fotografia, ela significa escrita com a luz. Ou seja, o básico para um fotógrafo bom é igual para quem canta. Para quem canta, você tem que ser afinado. Não adianta você querer cantar se você não tem uma voz boa, se você é afinado. E para um fotógrafo, no mínimo, você tem que entregar uma foto de qualidade. Você tem que usar esse equipamento que a gente adquiriu. Isso é o mínimo, entregar uma foto de qualidade. Como você falou, a gente não pode parar no tempo. É iluminação. Não tem uma iluminação, não tem um equipamento bom. Aproveita a luz que tem, uma luz ambiente, como eu falei do início lá, tira o máximo do mínimo que você tem. Sim. E essa conexão realmente, assim, a gente vai voltar no assunto de novo, né? Mas se a gente não passa confiança, porque é o seguinte, a gente pode conseguir um cliente, porque uma pessoa indicou. Agora, quando por exemplo, agora semana passada, uma pessoa me ligou que eu fiz o aniversário dele e do filho dele no ano passado, ele já me ligou de novo querendo outro, ou seja, ele gostou. Foi algo Sim. que ele viu que foi além do preço, que ele gostou. Então, perfeito, gostei da tua resposta, que é isso. Existe a técnica, mas também existe o sentimento por trás, né? Eu quero te fazer uma pergunta antes de a gente finalizar aqui. É uma coisa, acho que vai envolver com muita coisa agora. Você já pensou em desistir disso? Já, claro que já. Desculpa o motivo, qual que foi? Primeiro, assim,
a fotografia ela é muito cara, como eu falei, ela é muito cara. E o mercado hoje exige da gente, como você falou, é nitidez, tudo tá muito avançado demais, surgiu uma câmera agora, daqui a pouco, aí você começa a ver nas redes sociais os fotógrafos de redes sociais apresentando uma nova técnica, apresentando um novo equipamento, mas eu já pensei em desistir várias vezes, porque assim, a fotografia, Marco, ela me ajudou a sair da depressão. No momento mais difícil que eu tive, quando eu tive problema no braço, é lógico, Deus em primeiro lugar, realmente se não fosse Deus, minha esposa na minha vida, mas a fotografia me ajudou a não entrar em colapso. Até hoje ela faz isso, né? E quando eu começo a ver que as pessoas não valorizam o trabalho da gente, vamos levar, é algo muito simples, mas, por exemplo, você posta uma foto nas redes sociais de uma foto linda, você tem 2, 10 curtidas. Aí se você posta uma piada, se você posta uma besteira, as pessoas viralizam. Então, assim, hoje as pessoas estão valorizando o ridículo. Uma cultura distorcida. Estão valorizando o ridículo. Aí você, poxa, você se esforça para poder estudar, você investe em equipamento, investe em conhecimento, aí as pessoas não te valorizam. Então, assim, já pensei em desistir várias vezes porque eu falei, poxa, tô dando murro e ponta de faca. Né? Eu já pensei em desistir, primeiramente por momentos usando a fotografia de uma forma errada. Sim. Levou a problemas pessoais e eu pensei em desistir na época. E minha esposa, que virou para mim e falou, não desista não, continua. Você não gosta? Continua. Continuei. Uhum. E um outro ponto que chegou a fazer eu pensar em desistir há um tempo atrás, antes de começar essas fotografias de rua até um ano passado isso, é a questão da desvalorização por pessoas próximas. Sabe, eu falei um pouco aqui em relação ao orçamento, né? Que a pessoa vem, pô, faz por tanto. Uhum. Aí você, pô, não tem como. Aí a pessoa, tá bom. Aí prefere uma outra pessoa que cobrou até 2, 3 vezes mais caro. Pô, não falou que estava apertado e que foi fazer mais caro? Pela desvalorização das pessoas hoje em dia. Eu vou assim... É normal, você vai gostar de uma coisa, eu vou gostar de outra, então eu não curto fotografia. Pronto, eu entendo. Mas hoje é mais fácil alguém valorizar um desconhecido, alguém que nem conhece famosinho você, das redes sociais, nunca né? deu atenção nem nada, do que valorizar um amigo, pô. Uhum. Sabe? E muitas vezes fez eu pensar em desistir por causa disso aí. A pessoa só quer te procurar quando é de graça. Eu te divulgo. Troco likes. E eu não vivo através de like. Uhum. Mas independente disso, é questão das pessoas próximas desvalorizar. Sabe? Já me machucou muito isso já. Uhum. Ver pessoas que falam que é amigos, amigas, em contexto geral, parentes, desvalorizar o seu trabalho e pessoas que nem conhecem, pô, e você valorizar. Uhum. Então, esse já foi momentos que fez eu pensar em desistir. Só que depois dessas fotos de rua me animou de novo, Robson. Uhum. Falo pra você que eu recebi muitas mensagens. Toda sexta-feira que eu fazia essas fotos, eu recebi muita mensagem de pessoas virando pra mim falando assim, Michael, que foto linda. Como representa bem essas fotos suas. E nem me conhecia, pô. Tem pessoa que manda mensagem que eu nem sei quem é. Teve pessoas que chegou pra mim mandando mensagem chorando. Falando pra mim que tava chorando, não vi. Que tava chorando, pô, é meu avô, minha avó. Uhum. Faz tanto eu tempo vejo na que caixinha de perguntas que você deixa lá. Tanto tempo que eu não vejo. Não, isso na caixinha. Fora eu tô falando nas mensagens mesmo, que coisas maiores que eu recebo. Minha esposa já viu também, mostrei pra ela. Que, pô, há muitos anos que eu não vi minha avó, se não me engano, a pessoa falou. Obrigado por isso. E pelas redes sociais acabou também vendo as então, fotos. Então, assim, a pessoa de São Paulo que não me conhece, valorizou meu trabalho, mas quem tá do meu lado todos os dias, não vou dizer do meu lado, né, mas quem tá naquele ciclo de amizade, que tá próximo de você, que conhece seu trabalho, vê sua foto, pô, não tem coragem nem de falar, pô, parabéns. Eu não quero reconhecimento. Eu tô falando sobre incentivo. Sim, sim. É mais fácil alguém incentivar quem não conhece do que quem conhece. Não, é verdade. E assim, eu vou te fazer a última pergunta, mas, por exemplo, aqui tanto na rádio como na ATM Produções, eu tive o privilégio de ter essas fotos eternizadas num quadro. Poxa, Thiago, eu realmente não tenho palavras para te agradecer. E é isso, esse reconhecimento. Muitas pessoas não vão realmente valorizar, só vão precificar. Agora, a minha última pergunta, para a gente já finalizar, daqui a alguns anos,
quando as pessoas falarem do teu nome, quando as pessoas falarem do Michael, o que elas vão falar sobre você, ou o que você espera que elas vão falar sobre você, e o que elas vão associar você à sua fotografia? Hoje, meu pensamento é em questão à cultura da cidade. A pessoa que mostrou a cultura da cidade com outros olhos. Uhum. Acho que é uma coisa muito interessante. Isso é o que mexe comigo hoje, é a cultura da cidade. Quando eu fiz essas fotos, vou falar de novo sobre isso, é repetitivo, né? As fotos da rua foi para poder mostrar a cultura da cidade. Uhum. Nunca foi para denegrir, zombar, alguma coisa assim, tipo. Sempre mostrar a cultura da cidade através de traços. Isso é permitido até mesmo por questão de lei. A gente não pode usar, te cortando, desculpa aí, mas a gente não pode usar essas fotos para venda. Sim, sim. Ou que colocar pessoas em situações vexatórias, tal. Mas isso lhe é permitido por lei, né? Então, assim, eu quero pessoas que venham reconhecer e falando, pô, aquele cara foi o cara que mostrou pra gente, essa geração hoje que não conhecia o que é uma feira. Pô, hoje tem uns meninos que pegam o carrinho de mão aqui e trabalham na feira, né? Uhum. São poucos. Mas antigamente, quando eu lembro que eu vinha pra cá passear, era muito. Você chegava nas esquinas ali, era 6, 7 carrinhos com as crianças ali pra poder, sabe? Eu chegava pra cá eu andava com o Jonatas, com o Eloy, a gente ia jogar aqueles videogames, pô. Tem uns lugares que a gente jogava, né? Então, assim, são algumas coisas diferentes daquele tempo atrás que hoje não tem. E essas fotos de rua é para mostrar a experiência de algumas pessoas que são... Principalmente eu gosto de pessoas mais idosas. Esqueci agora a palavra, mas os traços que ela tem, as rugas, pronto. As rugas que a pessoa tem demonstra tanta história... Conta a história, né? Que você não vai saber. Então, eu acho interessante isso aí, que às vezes muita gente sofreu tanto e uma foto pode mostrar uma história belíssima, né? Uhum. Então, eu quero que as pessoas olhem para mim daqui a 30 anos, o que seja, pô, nem que eu não fique mais com isso, trabalhando com isso, mas, pô, eu lembro de um cara que mostrou para mim o que era a realidade da cidade, sabe? A cultura da cidade. Uhum. Pô, um cara que mostrou uma beleza diferente, sabe? Então... Vai ter outros aspectos que quero que vejam de mim, mas como estamos na área da fotografia, eu falo sobre isso. E eu quero trazer... Eu não conheci esse personagem, mas quando eu comecei na fotografia, o pai falava que eu seria o com aqui da cidade. Ou seja, existia um fotógrafo aqui. Os mais velhos podem confirmar. Se você está assistindo isso aí, confirme se realmente isso é verdade. E tentar resgatar as fotos que esse homem fez. Se você que é mais velho, você que teve acesso, e se realmente existiu esse com, que meu pai e minha mãe sempre falavam. Com. Eu lembro que ele falou, mas não sei o que então assim, é o com de Filadélfia. Então, poxa, se você tem conhecimento de quem foi esse fotógrafo, vasculha a história dele, tenta achar, porque eu tenho certeza que ele deve ter contado muita história dessa cidade. Porque Filadélfia... É uma cidade que a gente aprendeu a amar. A gente é de São Paulo, nascido e criado em São Paulo. Eu amo Filadélfia hoje em dia. Minha esposa é daqui. E por uma jesucidência, a gente foi se encontrar em São Paulo e a gente é ligado pela mesma cidade, pela mesma família. Palavra? Jesucidência, não é coincidência, é jesucidência. E aí, assim, Filadélfia é uma cidade que abraçou a gente. E aí eu sempre gostei de tirar essas fotos, exatamente por isso. E quando as pessoas olharem a minha fotografia... Eu quero que as pessoas também lembrem do Robson, de olhar sensível, né? Porque a fotografia precisa disso, e que conseguiu contar histórias que às vezes o coração não conseguia contar, né? Então, que você que está me vendo hoje, se lá futuramente você vê uma foto minha, né? Se futuramente você que mexe nas redes sociais, eu quero falar olhando para a câmera. Como diz outro, foca em mim aqui. Você, daqui a 20, 30 anos, você que encontrar uma foto minha, eu espero que você lembre de que a gente colocou, né, que eu coloquei toda a minha emoção numa foto, todo o meu conhecimento, todo o meu estudo. Porque tem uma frase que diz que a gente não fotografa só com uma câmera. A gente fotografa com o olho, com a mente, com o coração e com a história que a gente carrega. Então, que a gente seja lembrado não somente pela nossa personalidade, pelo nosso jeito, mas pelo legado que a gente vai deixar. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo ou para quem vai assistir a gente aí. Pronto. Quero agradecer a todos que assistiram, agradecer ao Robson por esse convite. Cara, meu dia hoje foi estressante. Eu falei isso para você, não estava muito empolgado para isso não vou negar.
estava cansado, estressado por alguns acontecimentos em questão do trabalho que eu tenho. Mas essa conversa foi muito boa. Agradecer a você que está assistindo, a você, meu cliente, amigo, a todos que vieram assistir através do compartilhamento do link. Quero lembrar você que não esqueça de eternizar esses momentos seus. Não confie na sua memória, porque essa memória uma hora pode dar um erro. Pode dar uma tela azul. Né? Dá um erro ali. E se precisar de alguém para eternizar seus momentos com algo de emoção e profissional, conte comigo. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero fazer parte da sua história, registrando a sua história. Show, show. E aí, para finalizar também, nós somos cristãos, evangélicos, crentes no Senhor Jesus Cristo. E tem uma passagem lá de Mateus, no capítulo 6, no verso 22, que diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Será cheio de luz. Então, que não só os meus olhos, mas que os olhos de você que está aí assistindo, que os teus olhos sejam cheios de luz. Que a gente possa olhar para esse mundo que está tão difícil, para esse mundo que está tão pesado, para as belezas que existem. As fotos que a gente fez esses dias aí, foto de flor, foto de parede, foto de placa. Comece a andar por onde você mora, se você está vendo aqui em Filadélfia. Comece a andar olhando a beleza que essa cidade tem, a beleza que Deus nos proporciona. Porque como diz aqui, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser, né? Então que a gente começa a deixar as coisas mais belas e mais leves, que eu tenho certeza que a nossa vida vai ser um pouco melhor. E eu queria... Pode falar? Uma última coisa aqui, a todos que estão assistindo, que vão ver tá vendo essa live, esse podcast, que depois vai ver os cortes também. Siga a gente na rede social. Sim. @Maicon Dias Fotografias, para você que gosta desse tipo de foto, que mostra emoções, não só de ensaio, mas de rua, de coisas que você não consegue enxergar, vou dizer assim, essa beleza natural da nossa cidade. Siga a gente, acompanhe nosso trabalho, você que tem o interesse de fazer os seus ensaios, no caso, você tem uma formatura, casamento, o que você precisar, entre em contato pelo Instagram, @Maicon Dias Fotografias, fazemos o seu orçamento, vamos fazer da melhor forma para você, e eu garanto para você, eu vou te mostrar o que é valor, não preço. Beleza, pessoal, obrigado, Maicon, obrigado por essa... Valeu, meu irmão. Para mim foi um bate-papo, mais do que uma entrevista, foi um bate-papo, porque eu já queria fazer isso, já tinha, né, proposto para você isso. Obrigado, Deus abençoe. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, que Deus continue te abençoando. E eu tenho certeza que esse espaço vai ficar pequeno para você, vai ter que ampliar, vai ter que mudar. E é isso aí, nos siga nas redes sociais, @RLopes_Fotografias. E é isso aí, até o próximo Mensagem Foco. Paz. Valeu!